E isso fez com que o governo do estado, de maneira diferente do que estava planejado, chamasse uma entrevista coletiva para anunciar novas restrições, as mais severas aqui no estado de São Paulo. Diga, Gabriela Guimarães, boa tarde. Só para dizer que a Mayra já tá com a gente para falar sobre essas medidas justamente. Mayra Djalma acompanhou a coletiva e tem acompanhado todas as entrevistas coletivas. Ô Mayra, antes da informação, quero te perguntar algo que é... você, sensível que é, deve ter percebido. Havia um clima de tensão maior do que o normal nessa entrevista coletiva de todas as outras que você acompanhou ao longo desse ano que passou? Boa tarde, Mayra. Boa tarde, Ronald. Boa tarde a todos. Com certeza, hoje o clima estava bem pesado. Na verdade, nas últimas coletivas, gradativamente esse clima de tensão foi aumentando, falas cada vez mais incisivas aí. O secretário chegou a dizer que a gente estava em guerra. E hoje também uma coletiva pesada, né? A gente esperava esses anúncios ontem. Então ontem eles se esquivaram ali, mesmo nas perguntas, mas hoje anunciaram então essas medidas restritivas. E a gente vai, de alguma forma, tentar destrinchar os pontos mais importantes. Envolvem consumo, envolvem educação, envolvem a mobilidade das pessoas e acesso a serviços diversos que deixarão de estar à disposição a partir da próxima segunda-feira, né, Mayra? Isso mesmo, né? Então começa a fase emergencial, chamada aí pelo governo de São Paulo, que vai valer entre os dias 15 e 30 de março. Jogos de futebol estão suspensos, então Campeonato Paulista, os cultos religiosos também, as igrejas só vão estar abertas para orações, né? Então não pode ter muitas pessoas ali dentro da igreja. A taxa de ocupação das UTIs no estado está em 87,6%, como disse o Zaidan. Na Grande São Paulo, 86,7%. Subiu muito nesses últimos dias, muito rápido, e 53 cidades já estão com 100% dos leitos ocupados. Então, isso motivou, claro, essas medidas mais restritivas. E além dessa... e essa fase emergencial, além dessa questão do futebol e dos cultos, tem um toque de recolher das 8 horas da noite até as 5 da manhã, só que a princípio sem multa. Se a pessoa for pega ali nesse horário na rua sem um motivo, não tem multa, multa só para quem não usa máscara, como já tinha sido decretado há algum tempo. Além disso, as lojas de material de construção têm que fechar as portas, só podem funcionar por delivery, proibição no uso das praias. Tem também uma restrição completa naquela modalidade take away, né, de retirada de alimentos em todos os setores. Então, quem vai, por exemplo, num restaurante e pega a comida lá e vai embora, isso não pode mais. Só drive-thru, que pode das 5 da manhã às 8 da noite, ou então o delivery, que aí pode 24 horas por dia. Além disso, um outro ponto, home office obrigatório para todas as atividades administrativas não essenciais, inclusive em repartições públicas, né? Desde que possível a pessoa, então, é obrigada agora, antes era uma recomendação, a estar em home office. E sobre o transporte, teve um escalonamento de turnos de trabalho para evitar aglomeração para alguns setores. Então, a indústria tem que começar o turno das 5 às 7 da manhã. Serviços das 7 às 9 e comércio das 9 às 11 horas da manhã. É um horário que se encontra um pouco, né? Mas o objetivo é diminuir o número de pessoas no transporte público. E, inclusive, o governador disse que, pelo menos da parte do estado, então os metrôs, né, os trens, não vai ter redução de frota nesse período e a recomendação para a prefeitura vai ser essa também. Sobre as escolas, as estaduais vão estar abertas só para alimentação e distribuição de materiais, como chips, né, e com agendamento prévio. Só que eles não vão mudar o decreto. As escolas vão continuar sendo uma atividade essencial. Então, para as particulares e para as municipais, vai ter só uma recomendação de que as aulas sejam interrompidas. Na verdade, a recomendação é para que as férias escolares sejam adiantadas, que é justamente o que vai acontecer na rede estadual. O recesso escolar de abril e de agosto vem agora para março, então para justamente as escolas não receberem alunos nesse período. Então essas são as principais restrições Mayra, que a gente teve hoje. Pode falar, Zaidan? Eu queria, são duas perguntas para você, duas dúvidas que temos aqui, não só eu, mas muitos ouvintes também manifestam essas dúvidas. Mas antes eu queria dizer, você está há um ano
nessa cobertura muito especial, né? E nem como colega, como profissional, mas como ouvinte, alguém que ouve rádio há 6 décadas, né? Eu quero dizer aqui, testemunhar o trabalho brilhante que você está fazendo, com objetividade, com serenidade, diante de uma situação difícil a ponto de usarem de novo hoje a analogia com a guerra, né? E quem faz cobertura de guerra tem de ser muito bom, tem de ser muito especial. Então, parabéns pelo seu trabalho especialíssimo, à altura desse desafio que estamos enfrentando de informar coisas difíceis, duras, que mudam a todo instante, um quadro mutável a cada dia. Parabéns demais pelo seu trabalho, mas está muito, muito bom. E são obrigada, Zaidan. Obrigada. E são duas perguntas, Mayra. Imagina. A primeira é o seguinte, o Dória, quando falou do futebol, ele disse que na segunda-feira, então, já não há jogos pelo Campeonato Paulista durante 2 semanas. Então haverá jogo hoje, haverá jogo no fim de semana, mas não a partir de segunda, porém, prazo estabelecido para suspensão, 2 semanas. Essas 2 semanas, na verdade, valem para o pacote todo? A reavaliação do quadro se dará daqui a 15 dias, é isso? Exatamente. Então, essa fase emergencial é do dia 15 ao dia 30, a princípio. Depois pode haver uma reavaliação, mas esses 15 dias é quando as medidas devem ficar em vigor e vai ser avaliado. É possível que sejam estendidas sim, mas vai depender do nosso quadro, né, daqui 15 dias. E uma outra dúvida, Mayra, com relação à construção civil, porque está claro ali que as lojas devem ficar fechadas, né, as lojas que vendem material para construção. E é claro que quem está ali construindo e tal, muitas vezes nem pode parar, né? Nem pode deixar o relento, precisa de alguma coisa. Mesmo a entrega não pode ser feita, loja fechada e acabou, é isso? Não, a construção civil vai funcionar normalmente, a gente até checou, e as lojas podem sim funcionar por delivery. Só com entrega, não pode ter retirada, né, Mayra? Não, o take away, né, que se chama, ele está restrito para todos os setores. Retirada não pode ter nem no setor de alimentação mesmo, mas nem nos outros, é só o delivery. O grande problema dessa história da loja de material de construção é o seguinte, né, Zaidan, Mayra, Sônia, o cara tá no meio da obra, precisa de um saco de cimento para tocar aquele, para finalizar aquela tarde, acabar o material. Não dá pra ele, não vai conseguir comprar. Não, ele nem vai lá, ele não vai poder escolher. Não dá pra. Não, põe no porta-mala do carro, não tem. Não, parou Isso a obra. acaba com uma parte do processo da construção civil, que é a obra em andamento. Isso é uma porcaria. Ô Mayra, só pra tirar uma dúvida, e me desculpe se eu tô colocando você numa berlinda, mas é do jogo e eu entendo que o ouvinte saca que a coisa é muito nova, muito premente, e a gente vai ter dúvida mesmo. A gente tá aqui num grande debate. Isso aqui, como disse a Sônia fora do ar, é uma terapia em grupo aqui que a gente tá fazendo. É um grupo que nós estamos fazendo para entender e poder passar a informação correta para vocês. Junto com os ouvintes aqui. Por exemplo, falaram algo de mecânicas e lojas de autopeça, essas continuarão funcionando porque estavam nos serviços essenciais. As mecânicas, para que a logística funcione, precisa ter mecânica aberta. Para ter mecânica aberta, precisa ter loja de autopeça. Isso não mudou nada? A princípio não, eles colocaram uma lista com setores que seriam afetados e disseram que os que não estão ali não vão ser afetados. Então, tecnicamente, a gente conclui que esses serviços não vão ser afetados. E olha, sinceramente, Ronald, a gente até quando acabou a coletiva foi conversar com os representantes aqui do governo, porque haviam muitas dúvidas, né? E a gente percebeu que até eles estão bem confusos ainda, evitaram de dar muita informação, disseram que vão mandar o release, já voltam aqui para esclarecer algumas coisas. Então, ainda há muita divergência ali entre o que o governador falou, entre os secretários. Então, acho que nos próximos dias a gente ainda vai ter muita coisa para esclarecer dessa fase emergencial, né, que São Paulo vai entrar. Mayra, aqui da minha parte, bom, em primeiro lugar eu quero fazer das palavras do Zaidan as minhas, quero te dar parabéns. Sei o que é cobrir uma guerra e eu diria que você está cobrindo a maior guerra de todas, né, que é a marca desse século e que juntos nós precisaremos enfrentar aí esse inimigo que é o coronavírus e ainda mais o Brasil, que ficou entre um ano de eleições municipais e está às vésperas, o ano que vem já é eleição presidencial, então agora as medidas elas não podem ser populistas, são medidas, como o governador ressaltou, impopulares, finalmente, né? Porque às vezes, infelizmente, com 2.349 mortos dia,
Isso é muito grave. E o que eu estou querendo colocar aqui para você, minha querida, é o seguinte: a gente tem vários aspectos, escritórios fechados, por exemplo. Então, ninguém pode... Esses escritórios, isso vale para tudo, para todas as categorias de escritório. E uma outra pergunta que eu coloco para você, que é uma pergunta, na verdade, do Marcílio. Ele fala assim, o nosso ouvinte: Mayra, não podemos sair depois das 20? Então, seguinte, Soninha, home office é obrigatório para as atividades administrativas, não essenciais, claro. Então, esses escritórios, inclusive setores públicos, têm que fazer home office. Antes já havia uma recomendação, mas agora, então, ficou obrigatório, né? E eles mencionaram assim, desde que possível. Então, acaba que parece que é uma obrigação, mas quem que vai monitorar isso, né? Fica muito em aberto. Então, eles chegaram a dizer que para fazer home office, que é obrigatório, mas desde que possível. Então, acho que é difícil mensurar, né? Quem pode e quem não pode. Mayra, obrigado, bom trabalho. Fala, Zaidan. Por favor, Rony, só para enfatizar, né, Mayra, você falou das confusões que ocorreram na própria declaração do Dória, porque muita gente ficou com aquela informação inicial que você já informou, está errada, dos supermercados, né? Você, inclusive, ressaltou agora, mas muita gente continua com essa ideia de que supermercado é até às 20 horas, o que seria um erro crasso, porque provocaria... Ia diminuir a quantidade de horas disponíveis para as pessoas irem até lá, né, Zaidan? Provocando acúmulo. Vai muita gente aí no mesmo horário, ou seja, eles continuam como antes, podendo funcionar 24 horas, não é isso? Exatamente. Na verdade, o que confundiu foi porque no quadro de atividades que tem restrição, eles colocaram supermercados. Eu conversei com a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, depois da coletiva, e ela disse que até ficou em dúvida se deixava ou se não deixava, porque não tem uma grande alteração. A questão é que as pessoas não podem sair na rua depois das 8 horas, então, tecnicamente, os supermercados deveriam estar vazios nesse horário. Mas de funcionamento para o setor mesmo não tem restrição, se quiser ficar aberto, mas isso a gente ainda precisa observar nos próximos dias, porque foi justamente nesse ponto que houve uma divergência aí entre o que disse o governador e os outros membros aqui. Então, é possível que eles definam isso melhor nos próximos dias. Eu até tinha perguntado para o secretário Vignoli, né, o secretário de Desenvolvimento Regional, ele me disse que fecharia às 10, mas aí o governador deu outra informação, enfim. Então, eles ainda vão definir melhor essa questão. E a Soninha tinha me perguntado do toque de restrição, né, de um ouvinte. Essa mesma ideia, Sônia, porque existe o toque de recolher, né, na verdade, que agora é toque de recolher, não de restrições, a partir das 8, só que não tem multa, né? Então, assim, é uma medida que acaba... Depende da decisão da pessoa, né? Ninguém vai falar para ela ou impor algum tipo de ação para colocar essa pessoa dentro do carro e mandar voltar para casa. Volta para casa, e muita gente está perguntando sobre motorista de aplicativo isso e taxista. mesmo, Zaidan. Né? Boa lembrança, o Dani. Pergunta do Danilo aqui, aproveito já para engatar. E mercado pet? Olha como tem dúvida. Delivery, o mercado pet é delivery, né? vai continuar atendendo como... continua nos essenciais, né? Já estava nos essenciais, né? Essencial, e é mesmo. Agora, com relação aos motoristas, é bom ressaltar, né? Alguém pode precisar de um carro às 2 da manhã, é óbvio. Pode precisar chamar um aplicativo ou um táxi às 2 da manhã. Então é claro que eles vão poder trabalhar normalmente. Não é isso, Mayra? Exatamente. Ninguém falou nada, nenhuma restrição contra o trabalho dos motoristas de aplicativo. Taxistas vão ser impactados, claro, se as pessoas estiverem menos na rua. Mas, assim, nenhuma restrição direta para esse setor, não. Valeu, Mayra. Bom trabalho para você. Obrigada, querida. Valeu, gente. Até mais. Até mais.